É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde, está no ar mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e a partir de agora, na próxima meia hora, 35 ou 40 minutos, você vai ouvir um convidado, uma convidada que fala sobre arte, educação, cultura, história, que brinca com as letras, que brinca com as palavras, com a literatura. Como eu falei, você que está acompanhando a gente aqui na 95,3 na sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você pode acompanhar essa e outras entrevistas onde você estiver. O entrevistado de hoje é jornalista, é escritor, é apresentador, tem uma das mais importantes biografias do Mário de Andrade, Em Busca da Alma Brasileira, livro que foi finalista do Prêmio Jabuti, e acaba de lançar agora esse livro que está aqui, ó, que é maravilhoso, Sitiados, a Saga do Congresso de Ibiúna, em 1968. Eu estou falando do Jason Tércio, que gentilmente bate um papo comigo hoje no programa Subtexto, na nossa bancada virtual. Jason, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Glauco, pelo convite de participar do seu programa, tá bom? É um prazer estar aqui contigo. Jason, você fala comigo de onde? Você mora onde hoje? Eu moro em São Paulo. Moro há 10 anos. Eu vim do Rio, mas moro aqui há 10 anos. Você é nascido no Rio de Janeiro? Não, eu sou uma mistura. Quando me perguntam isso, é até meio complicado, porque eu nasci em Minas, fui criado em São Paulo, aí depois passei a morar no Rio de Janeiro, e morei em Brasília também, morei em Londres, e agora estou em São Paulo. Ou seja, eu sou um brasileiro total, entendeu? Em termos de origem, assim, realmente é uma mistura de vários sotaques e regiões. Bom, primeiro eu queria fazer um agradecimento também à LC Comunicação e Marketing, que entrou em contato com o programa e me enviou o livro Sitiados, a Saga do Congresso de Ibiúna, em 1968. Um livro que eu fui achando que eu ia conhecer um pouco mais sobre o Congresso, mas eu conheci mais sobre um período triste da história brasileira, que inclui esse congresso em que 800 jovens, líderes estudantis de todo o país, foram presos pelo governo militar. Jason, fala um pouquinho da ideia de fazer esse livro. Eu sei que é uma pesquisa extensa sua que traz depoimentos, que traz pesquisas bibliográficas, que traz fotografias para mergulhar num tema que, infelizmente, a sociedade atual, em alguns momentos, parece que quer esquecer. Bem, esse livro, na verdade, ele é parte de uma trilogia de memórias da ditadura, né? O primeiro volume, na verdade, não foi uma trilogia também planejada, ela foi surgindo por acaso, na verdade. O primeiro volume foi sobre o Rubens Paiva, né? Um livro que eu publiquei sobre a história da prisão e desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, e que foi publicado já há vários anos. E aí, então, muitos anos depois, acabei escrevendo essa história, porque sempre me chamou a atenção certos temas que a imprensa aborda, e logo depois da ditadura começou a abordar várias histórias, mas que não eram aprofundadas, né? Que eram muito mencionadas, mas que ninguém sabia exatamente como tinha acontecido. O caso do Rubens Paiva foi um desses, que se tornou uma história assim, bastante comum na mídia, de modo geral, mas que ninguém tinha contado exatamente como é que tinha acontecido as coisas. Né? No caso do Congresso de Ibiúna, é a mesma coisa. É um congresso que sempre foi muito mencionado nos livros de história sobre a ditadura, em depoimentos de ex-militantes, enfim, quase todo relato sobre a resistência, principalmente à ditadura militar, referia-se ao Congresso de Ibiúna como um marco, etc. Mas nunca li nada assim que contasse realmente o que foi exatamente esse congresso, né? O que aconteceu. Então, foi movido por essa curiosidade pessoal, né, que eu passei a escrever esse, que é o segundo volume, né, dessa trilogia. O terceiro volume já está sendo escrito, mas o tema eu ainda não vou dizer, porque ainda vai demorar ainda algum tempo para terminar, mas, de qualquer maneira, também é uma história inédita sobre a ditadura.
No caso de Sitiados, é uma história assim, fascinante, né? Porque ela mistura uma série de coisas, mistura aventura, mistura ideologia, mistura idealismo, mistura assim, inclusive conflitos, né, entre as facções do movimento estudantil que existia na época. Então, foi uma oportunidade de eu fazer, não apenas, como você disse, um livro relatando o Congresso em si, mas todo aquele contexto, né? Porque em que contexto que se deu o Congresso de Biúna? Foi exatamente no auge do movimento de resistência da sociedade civil, que foi em 1968. Né? Então, depois de uma série de perdas, né, que o movimento de resistência teve desde 64 até 68, perdas no sentido de perdas da liberdade, né, perdas de militantes que foram presos, exilados ou que morreram, enfim. Então, chegamos a 1968 e a União Nacional dos Estudantes, todos os anos realizava e realiza, né, porque ela existe até hoje, o seu congresso, para discutir temas relacionados à educação e também à conjuntura política e, ao mesmo tempo, eleger a diretoria. Né? Todos os anos, a UNE elege sua diretoria, inclusive o presidente. Então, em 68, como o movimento estudantil estava embalado assim por um grande entusiasmo, já que naquele ano ocorreram diversas manifestações que aparentemente estavam colocando a ditadura contra a parede, né? Por exemplo, a famosa passeata dos 100 mil, né, que ocorreu em junho de 68 no Rio de Janeiro, foi o auge, né, da expressão, né, da sociedade contra a ditadura. E o movimento estudantil, então, resolveu realizar naquele ano o seu congresso com o maior número de participantes que fosse possível, porque os congressos anteriores, a partir de 64, tinham também sido realizados na clandestinidade, mas como o movimento estava meio desarticulado, né, porque a UNE perdeu a sua sede no Rio de Janeiro, que foi incendiada, foi colocada na ilegalidade, portanto, ela teve que atuar na clandestinidade a partir de 64, e também ficou com ameaça de prisão, porque qualquer reunião estudantil com a intenção de rearticular a UNE era motivo de prisão. Né? Então, a entidade demorou um pouco para se rearticular. Então, os congressos entre 65 e 68 tiveram participação de 200 a 300 representantes estudantis. No caso de 68, não, eles quiseram que todos os estados brasileiros enviassem representantes, líderes. E assim foi, então, que cerca de quase 800 líderes participaram desse congresso num sítio perto da cidade de Ibiúna, que fica a cerca de cento e poucos quilômetros de São Paulo, e ali estavam muitas pessoas que iriam se notabilizar, né, na política, na cultura, no jornalismo, né, como, por exemplo, José Genuíno, Zé Dirceu, o Vladimir Palmeira, César Maia, que foi prefeito do Rio de Janeiro e deputado, Raul Ponte, que foi prefeito de Porto Alegre e deputado também, Lúcia Murat, que hoje é uma grande cineasta, enfim, José de Abreu, que se tornou ator, né, famoso e tal. Inclusive, tem um representante de São Carlos, né, que era o Lauriberto Reis, né, que depois entrou na luta armada e acabou tendo uma morte precoce, como vários outros colegas dele. Né? Então, foi um congresso que trouxe a nata da liderança estudantil no país, né? Era realmente a elite. Então, ele se tornou importante por esse motivo, por reunir todos os representantes estudantis, e também se tornou importante pela prisão, né, evidentemente, e também pelas condições muito precárias, né, do sítio, que não tinha infraestrutura suficiente para abrigar todo mundo em condições adequadas para alimentação e, enfim, dormir, etc. Tudo isso foi muito, muito ruim. Mas, de qualquer maneira, como todo mundo estava acostumado a agir na clandestinidade, não foi grande coisa. É como se fosse um acampamento. Né? Na época era muito comum, inclusive, os jovens acamparem. Então, na verdade, muita gente olha hoje em retrospecto, puxa vida, como a gente foi louco e tal. Na verdade, aquilo ali foi mais
uma atitude, né, de resistência realmente convicta, né, da ditadura, contra a ditadura militar. Né? Então, essa história me fascinou muito, e não tinha nada escrito em termos de bibliografia, né? Apenas 3, 4 linhas, às vezes rápidas. Então, eu tive que fazer um levantamento dos participantes vivos, a maioria ainda está viva, infelizmente. Então, eu entrevistei os que participaram e que representaram diferentes regiões. Né? Então, entrevistei gente de todas as regiões brasileiras, além de toda aquela pesquisa bibliográfica, né, e documental que a gente sabe. Né? Então, eu fiquei muito animado, assim, muito entusiasmado com a história. Uma história muito complexa também, né? Porque a própria logística do Congresso foi bastante complexa, já que você imagine você realizar um congresso quase 800 pessoas na clandestinidade, né? Não é, sem telefone celular. Exatamente. Hoje seria mais fácil. Esse é o Agora, programa. exato. Agora, só uma observação a respeito disso. Seria muito mais fácil realmente realizar com celular hoje, mas também muito mais fácil ser detectado, né? Porque qualquer pessoa no sítio com o celular lá escondido poderia avisar a polícia. No caso desse congresso, como não havia celular, evidentemente, então todo mundo ficou isolado totalmente durante uma semana no sítio, sem poder sair. Né? Esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o escritor, biógrafo, historiador, jornalista Jason Tércio, que acaba de lançar o livro Sitiados, a saga do Congresso de Ibiúna em 1968. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube está vendo a capa do livro aqui, eu estou mostrando. E você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, vem aqui para o YouTube para acompanhar essa entrevista, esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você pode acompanhar esse bate-papo e outros com os escritores e as escritoras que semanalmente passam por aqui. Ô, Jason, você sabe que o que me chamou bastante atenção em relação à história, né? De fato, a história ela envolve suspense, ela envolve política, ela envolve traição, ela envolve violência. Aquela parte que você descreve as senhas para a entrada no Congresso, né? Com metade da assinatura com a pessoa que ia chegar e a outra metade com o pessoal que já estava lá. E você cria uma narrativa literária que lembra Norman Mailer, Truman Capote. Como que foi construir, alinhavar uma história que você conhecia, a qual você foi buscar maiores informações, fotos, mas narrar isso de maneira literária com o intuito de prender o olhar do seu leitor, da sua leitora? Eu digo sempre que cada livro determina a sua própria linguagem. Né? No caso desse Congresso de Biúna, como envolvia muito a questão humana, né? Uma história realmente que envolvia emoções, sentimentos, e não apenas ideologia, não apenas questões racionais. Então, eu resolvi fazer um livro com esse tipo de linguagem, porque seria mais adequada para expressar, né, os sentimentos, as atitudes, né, das pessoas, porque era importante fazer esse mergulho, né, no período de 68, né, para que o leitor pudesse realmente vivenciar aquilo que era qual era o cotidiano da ditadura, né, e também o cotidiano ali no sítio durante o Congresso. Então, todas essas questões, elas não poderiam, acho que, ser, pelo menos para mim, não poderiam ser narradas com uma linguagem teórica, analítica. É possível que agora, como a história foi contada, então alguém pode fazer um texto então mais analítico, mais teórico, né? No sentido de ver as questões mais sob o ponto de vista assim acadêmico, né? Mas no meu caso eu queria realmente enfatizar esse aspecto mais literário e humano, né? Porque eu acho que não só me satisfaz mais, mas também acho que dá essa dimensão humana, né? Porque a história não é apenas razão, né? A história é feita por seres humanos, né? Antes de tudo, a gente esquece
que as pessoas que estão no poder ou que estão aspirando ao poder, né, elas são, antes de tudo, seres humanos que têm suas fragilidades, suas forças, mas, ao mesmo tempo, sua vulnerabilidade. Enfim, tudo isso eu queria transmitir realmente naquele momento em que aquela juventude, né, estava cheia de idealismo e aí acreditando que poderia, né? E é isso que é importante, você acreditar que pode vencer o adversário, né? Num momento assim de grande dificuldade, né? Porque as pessoas se esquecem, né? Inclusive esse livro dialoga um pouco com o momento político atual, né? Porque a gente vê atualmente muitas pessoas aí falando em ditadura e querendo, até recentemente, pedindo intervenção militar, ou seja, querendo de volta a ditadura militar, como se aquilo tivesse sido a salvação do Brasil, né? Quando, na verdade, a ditadura fracassou em todos os quesitos, né? Ela fracassou na política, porque violou direitos humanos de todos os cidadãos, de várias áreas. Ela fracassou socialmente, porque aumentou o número da pobreza. Ela fracassou em termos de segurança pública, porque aumentou a violência. Por exemplo, essas grandes organizações hoje do chamado crime organizado começaram a surgir durante a ditadura, né? O Comando Vermelho no Rio de Janeiro surgiu em 79. A ditadura também privatizou a saúde, destruiu a educação pública, e na economia ela deixou o país com uma hiperinflação. Quando houve o golpe de 64, a inflação era 94%, que era alta, sem dúvida, mas quando o Figueiredo, o último presidente militar, saiu do poder em 85, a inflação estava em 242%. Então, foi uma hiperinflação que durou 10 anos para ser enfim, contida. E, no entanto, apesar de todos esses fatores, ainda tem gente que acha que a ditadura era boa, entende? Então, acho que esse livro tem também essa intenção, e essa linguagem, né, voltando ao que você mencionou, tem também essa intenção de revelar o cotidiano, como é que as pessoas viviam num regime militar que não permitia liberdade nem de reunião, nem de organização e nem de expressão, né? Porque hoje se fala muito em liberdade de expressão, mas, na verdade, muita gente que fala em liberdade de expressão está querendo eliminar a liberdade de expressão do outro, né? Esse que é o problema, né? Então, eu espero que esse livro ele traga assim, algumas lições para a juventude estudantil de hoje e para os brasileiros em geral, que queiram saber como que era o cotidiano da ditadura, né? E para que não se repita mais, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui, na nossa bancada virtual, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, o escritor, jornalista, historiador Jason Tércio, que acaba de lançar Sitiados, a saga do Congresso de Ibiúna, em 1968, um livro que perpassa pelo período de elaboração do Congresso, pelas relações estudantis e também pelo Congresso em si e aquilo que de fato aconteceu com a prisão de quase 800 pessoas, quase 800 estudantes que lá estavam. Eu convido você que está acompanhando a gente em 95,3 para você vir aqui para o YouTube e também acompanhar esse bate-papo com o Jason em áudio e em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. E tem um outro convite especial para fazer para você. Você já conhece o Canto das Letras? O Canto das Letras é o apoiador cultural do programa Subtexto, e lá você vai encontrar livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal, além de muitos HQs. E se você curte CD e vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras, a melhor coleção da região de MPB, jazz, blues e, claro, o velho rock and roll. O Canto das Letras é uma livraria aconchegante. Lá você chega, toma o seu café, coloca o seu vinil para ouvir, bate um papo com o Serginho, que é o livreiro mais querido da região, enquanto você escolhe o seu livro, enquanto você escolhe o seu vinil. E eu sempre lembro que
aqui tem sempre sorteio nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Canto das Letras, tem sempre sorteios de livros para você. Que legal a gente sortear livro, né? As pessoas sorteiam tantas coisas, mas livro não é com muita frequência, não. E nesse mês em especial, tem sorteio de 2 caixas de 2 autores da literatura universal. Primeiro é o George Orwell, então você pode levar para casa as obras A Revolução dos Bichos, 1984, e Dentro da Baleia e Outros Ensaios. E também um box especial da escritora Jane Austen. Você pode levar para casa Orgulho, Preconceito, Razão e Sensibilidade e também Persuasão. É só você ficar atento nas nossas redes sociais. E se você quiser mandar um salve, perguntar sobre uma obra, sobre um disco de vinil, o WhatsApp do Canto das Letras é 16 98246 4964. Vou repetir, hein? 16 98246 4964. Livraria Canto das Letras compra, venda e troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Ô, Geis, eu queria perguntar para você, logo no começo do livro, você deixa claro que você vai usar o termo ditadura militar, abrindo mão do termo hoje, entre aspas, mais politicamente correto, né? Revisitado, ditadura cívico-militar. Por que você faz essa escolha? Bom, na minha opinião, o Brasil tem uma mania de prolixidade, entendeu? Nós adoramos falar muito para dizer pouco. Isso daí é uma característica até da língua portuguesa, né? Porque se você pegar, por exemplo, um texto em inglês e traduzir para o português, ocupa muito mais palavras, né? É uma língua que exige muito mais palavras, palavras mais longas, então não tem muita objetividade a língua portuguesa. E nós temos essa mania de ficar alterando o nome das coisas. Por exemplo, aqui em São Paulo agora tem uma mania de alterar o nome das estações de metrô, né? A Estação Liberdade virou Liberdade Japão Liberdade. Então, no caso específico aí da ditadura civil-militar ou cívico-militar, eu acho que é um pouco parte dessa cultura, mais do que uma tentativa, e eu entendo até por que criaram essa expressão, né? Para dar assim também uma importância à participação da sociedade civil, né, na época, que contribuiu para o golpe, né, as classes conservadoras, né, como empresários, imprensa, é, enfim, banqueiros, fazendeiros, enfim, houve todos os grupos econômicos conservadores que estimularam o golpe e, enfim, se beneficiaram dele durante os 21 anos da ditadura. Mas acontece o seguinte, a minha ressalva é porque essa expressão ela reduz a importância da participação dos militares, porque eles foram decisivos. Sem os militares não teria havido ditadura, né? Porque toda ditadura, na verdade, ela é sustentada por militares. Mas nesse caso específico, eles não só deram o golpe e mantiveram o poder, digamos, o executivo, né? Todo presidente tinha que ser general, mas eles ocuparam todos os cargos mais importantes na administração pública, de um modo geral. Era presidente de estatais, presidente de órgãos públicos, todos os cargos, a Polícia Federal, os órgãos de repressão, todos eles eram dirigidos por militares, entende? Então, eles que decidiam as questões mais importantes, por exemplo, era o comando militar que decidia, o presidente da República, mesmo sendo general, ele se reunia com o comando militar para decidir as questões mais importantes. Então, todo o regime brasileiro, militar, da ditadura militar brasileira, ele foi administrado pelos militares. E, inclusive, os civis que até participaram do golpe e apoiaram, muitos deles foram eliminados quando começaram a fazer oposição. O caso do Carlos Lacerda, governador do Rio de Janeiro, o caso do Adhemar de Barros, governador de São Paulo, o Juscelino Kubitschek, que era até um democrata, mas apoiou também o golpe. Então, todos eles foram caçados quando tentaram pressionar o governo a abrir o regime, permitir eleições diretas, entende? Isso até 68.
Então, o presidente civil, o vice-presidente do general Costa Silva, que era civil, Pedro Aleixo, e o Costa Silva, em 68, ficou doente, e aí, em vez de assumir o civil, não, ele não pôde, assumiu uma junta. Então, os civis não tinham absolutamente nenhuma participação no regime. Agora, é evidente que as classes produtoras, né, civis, a burguesia, etc., e as classes médias civis, foram grandes beneficiários. Isso daí acontece em qualquer país, né? Não existe nenhuma ditadura que beneficie só os militares, obviamente. Eles são apenas uma espécie de leões de chácara, digamos assim, né? Então, eu acho que é um equívoco essa expressão, porque ela faz isso, ela minimiza a importância dos militares, né? Porque os militares, se não tivesse, por exemplo, apoio dos Estados Unidos e os militares estivessem divididos, não teria havido golpe de Estado, entende? Ô, Então, Jason, em um momento do livro também deixa claro que o movimento estudantil foi a principal pedra no sapato da ditadura e foi, de fato, a resistência da sociedade civil. E que o movimento estudantil se distanciou do Partido Comunista e se distanciou também do MDB, que eram partidos que eram oposição ao governo militar. Por que houve esse distanciamento e por que o movimento estudantil, naquele período, ganhou tamanha importância nesse processo de resistência? bom, o movimento estudantil já tinha uma tradição política já que vinha desde a fundação da UNE, né, que foi nos anos 37, 38, por aí, que ela começou a atuar. Então, ela tinha uma longa história, né, de atuação, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, a UNE foi para as ruas, etc. Então, ela tinha esse histórico. E, no caso da ditadura, em 64, logo depois do golpe, houve uma vasta repressão em todo o país, né? Então, sindicatos tiveram intervenção, sindicatos de operários, no caso, né? Eles sofreram intervenção, os jornais também foram colocados sob censura, artistas foram presos, vários setores sofreram, a própria UNE teve seu prédio incendiado, camponeses foram presos, deputados estaduais, federais e também vereadores foram caçados, né? Centenas deles foram caçados. Então, toda essa onda repressiva serviu para conter qualquer possibilidade de reação popular, né, ao novo regime. Os estudantes eles tiveram todas as suas entidades colocadas na ilegalidade, logo em seguida, tanto a UNE quanto as chamadas União Estadual dos Estudantes. Eram várias entidades, em cada estado havia uma, né? Então, todas também foram colocadas na ilegalidade, os diretórios acadêmicos também foram colocados na ilegalidade, foi proibido fazer greve nas universidades, assim como nas fábricas, etc. Então, tudo isso daí fez com que a sociedade civil sofresse um grande abalo, né? Então, o movimento operário, que poderia ser uma outra grande força, né, de oposição, também ficou desarticulado totalmente. E os estudantes, como tinham esse histórico já de participação em vários momentos da sociedade, quando havia, por exemplo, eu lembro, assim, nas minhas pesquisas, eu descobri durante o governo Juscelino, se houvesse aumento do preço do bonde, por exemplo, eles iam para a rua, ou seja, eles estavam já habituados a ir para a rua em qualquer circunstância. E, no primeiro momento, então, nos primeiros meses, até o final de 64, eles ficaram meio desarticulados. Então, mas aos poucos foram se recuperando, porque os estudantes eles têm aquela, aquela grande vantagem de se reunir no mesmo lugar todo dia, né? Todos eles se encontram nas salas de aula todos os dias, eles são obrigados. E isso daí, o mesmo regime colocando as entidades na ilegalidade, não podiam, evidentemente, impedir que os alunos continuassem frequentando aulas, seria um absurdo. E é ali que eles continuaram mantendo seus encontros, suas reuniões, aos poucos, e aí foram, então, aos poucos se articulando para conseguir atuar na clandestinidade, porque isso daí que foi a grande novidade, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui
em nossa bancada virtual, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar e também no canal Glauco Keller no YouTube, o escritor, jornalista, apresentador, historiador Jason Tércio, que acaba de lançar Sitiados, a saga do Congresso de Biúna em 1968, uma obra sem precedentes no país, uma obra que perpassa o olhar do historiador pelo movimento estudantil, com uma vasta pesquisa bibliográfica, com fotos, com entrevistas e com apontamentos também. Você que está acompanhando a gente pela 95,3, vem aqui para o YouTube, acompanha esse bate-papo em áudio e também em vídeo. Ô Jason, quem das pessoas que estavam nesse congresso já teve contato com o livro? O Franklin Martins, o Franklin estava também? Sim, sim. Sim, o Franklin estava, acho que você fala, inclusive, no começo do livro. Ele até Além escreveu. do mais, tem mais gente que, para quem você mandou o livro, que leu? Ah, sim, o Genuíno, por exemplo, ele foi ao lançamento aqui em São Paulo e tal, e várias pessoas já leram e tal, e ficaram muito emocionados, né? Porque é como se fosse um filme, né? Que se passa na cabeça das pessoas. Mas eu esqueci de falar na resposta anterior uma coisa que você tinha colocado, que era a questão da divisão, né, do movimento estudantil, que isso é muito importante, porque na época havia várias organizações de esquerda que também eram ilegais, né, mas que não praticavam luta armada. Né, isso daí foi a partir do final de 68, 69, principalmente, que ocorreu essa radicalização. Então, até então, eram organizações de esquerda, mas que atuavam na ilegalidade, mas, enfim, defendiam o seu programa. E o movimento estudantil também ele se dividia nessas várias organizações. As principais eram o Partido Comunista, né? E também a Ação Popular, que era uma organização de origem católica, ligada à Igreja Católica, inclusive à qual o Luiz Travassos, presidente da UNE em 68, ele era ligado. Né? Agora, quando foi em 67, os estudantes ligados ao Partido Comunista, a maioria deles rompeu com o partido, porque achava que o Partido Comunista estava muito moderado, muito conciliador, entendeu? E aí formaram a chamada dissidência estudantil, que era chamada de DI. Né? Então, o Zé Dirceu, por exemplo, fazia parte dessa dissidência, que era uma ala mais moderada, na verdade, do movimento estudantil. Então, eles propunham mais discussão sobre assuntos acadêmicos, estudantis, enquanto a ação popular queria mais o confronto nas ruas com a ditadura, para chamar a atenção da população, etc. Né? Então, essa divisão também foi importante, porque um dos motivos da prisão, né, dos estudantes, e eu relato em detalhe isso no livro, um dos motivos foi justamente a divisão deles. Se eles estivessem mais unidos no dia lá do Congresso, eles não teriam sido presos, entendeu? Então, foi a divisão, a desconfiança mútua, né? A gente sabe que as esquerdas têm essa fama, né, de se unirem apenas só na cadeia. Né? Tem esse famoso ditado. E era isso mesmo. Quando eles foram levados para o presídio de Tiradentes, todos, eles ficaram bastante unidos lá e tentaram até dar continuidade às pautas que ficaram incompletas no Congresso, no sítio. Né? Agora, a prisão foi importante também porque ela mobilizou toda a sociedade civil, né? Porque mobilizou advogados para defender os estudantes, mobilizou os pais, que formaram grupos organizados para pressionar, para tentar visitar, porque inicialmente eles ficaram incomunicáveis, né? No presídio, sem acesso à visita, sem alimentação adequada. Então, houve essa mobilização também de autoridades dos estados, porque depois de uma semana os grupos das delegações de cada estado foram enviadas para os seus estados, né, ou para serem soltas ou para continuarem presas, né, conforme o histórico, né, de cada um. Então, houve uma mobilização geral da sociedade, das autoridades de segurança, do governador de São Paulo, enfim. Foi assim 10 dias que realmente abalaram, né, o país, no modo geral. Né? As mães formaram aquele movimento União das Mães contra a Violência também. Né? O Jason, a que ponto você acha, ou quão perto a gente chegou
de uma nova ditadura militar agora no ano de 2022, com esse movimento de descrédito das urnas, esses movimentos antidemocráticos, esses acampamentos em frente aos quartéis pedindo volta da ditadura militar, pedindo intervenção militar. Você acha que a gente chegou muito perto de vivenciar novamente um processo lamurioso, um processo doloroso, um processo nefasto que a gente viveu na nossa história por 21 anos? Essa é uma ótima pergunta, viu? Porque é o seguinte, eu acredito que sim, estivemos muito perto. Agora, se tivesse havido um golpe militar, ele não teria uma longa duração, ia ser bastante breve. Porque é o seguinte, quando começaram essas manifestações, e começaram ainda no governo Dilma, né? E eu lembro, na Avenida Paulista, eu cheguei aí algumas, como observador, evidentemente, e eu via lá aquelas faixas enormes, intervenção militar e tal. E eu pensava assim, eu acho que um golpe militar bem sucedido no Brasil hoje, ele é tão possível, eu cheguei até a escrever isso, ele é tão possível quanto a volta dos Beatles, a volta da máquina de escrever, entendeu? E a volta da Jovem Guarda, porque as ditaduras militares foram um fenômeno típico da Guerra Fria, né, nos anos 60 e 70, quando os Estados Unidos lançaram essa estratégia de promover ditaduras militares nos países que estavam com uma efervescência social muito grande. E depois da Revolução Cubana, né, em 59, então os Estados Unidos ficaram receosos de que aquilo fosse se espalhar pelo subcontinente. Então, aí começou essa onda de ditadura militar, que a primeira, na verdade, foi até no Brasil, depois vieram o Uruguai, a Argentina, etc. Então, aí naquele momento, o apoio americano foi fundamental, né? Inclusive no Brasil, como eu disse antes, se não tivesse havido o apoio e a participação, inclusive, né, dos Estados Unidos na preparação do golpe e depois no pós-golpe, se não tivesse havido isso, não teria havido, na verdade. Os militares sozinhos, brasileiros, não teriam a condição política mesmo, né, de manter o golpe. Então, aquilo ali, sim, foi possível. Mas hoje, não, essa estratégia ela está totalmente acabada, porque o comunismo acabou, né? Não existe mais país como. A gente até ouve bolsonaristas falar em comunismo aí, mas é tudo maluquice, né? Não existe mais país comunista no mundo. A Coreia mesmo pode-se dizer que é comunista, mas na verdade é apenas uma ditadura mesmo totalitária, né, na verdade. O comunismo em si mesmo nunca existiu em nenhum país, né? Foi o socialismo, digamos assim, que existiu em alguns países. Mas hoje em dia não existe mais essa ameaça, né, entre aspas. Então não há necessidade mais de golpes militares ideológicos. Hoje em dia, a única região onde ainda tem, de vez em quando, golpe militar é na África. Essa semana mesmo, foi anteontem, houve um golpe em Madagascar. Mas aí são motivos tribais, típicos lá da região, né, da África e tal, conflitos já antigos. Então, não seria possível, por isso, um golpe militar bem sucedido hoje, num país do tamanho do Brasil, né? Ele causaria uma reação negativa não só dos Estados Unidos, da Europa, União Europeia, enfim. E hoje em dia a gente sabe que no mundo globalizado há uma dependência, né, recíproca dos países, inclusive comercialmente, né? A gente vê aí Estados Unidos brigando com a China, mas ao mesmo tempo tem um vínculo comercial muito forte. E acompanha a China e a União Europeia também, ou seja, todos os países dependem uns dos outros, né, economicamente, hoje em dia. Então, não é possível mais você tomar atitudes unilaterais e implantar um regime de força numa região que tem esse protagonismo, né, no mundo, né, como é o Brasil atualmente. Né? Então, se esses bolsonaristas tivessem lido um pouco de história do Brasil e conhecessem um pouco, não embarcariam nessa furada, entendeu? Porque foi uma mistura de ignorância e, claro, de espírito conservador mesmo, né? Porque até hoje tem políticos no Congresso Nacional que são apoiadores, né, do bolsonarismo e que dizem que não houve ditadura no Brasil, etc. Então, sempre tem umas figuras delirantes e sempre vai haver. E isso é importante também a gente sempre ter em conta, porque faz parte de um histórico, né, do Brasil. Né?
o Brasil tem mais de 200 anos de autoritarismo, é uma longa tradição. Né? O primeiro a dar um golpe de Estado foi o Dom Pedro I, em 1823, quando o Congresso estava reunido para redigir a primeira Constituição do Brasil independente. Ele não estava gostando do que estava sendo redigido, deu um golpe e outorgou uma Constituição própria. Né? Então, a partir dali, se criou esse hábito, né, do golpe de Estado e da intervenção militar na política, né, que também é uma coisa muito negativa, né, de um modo geral. Mas a gente viu, então, que os militares estavam divididos, apenas uma minoria aí que estava, os saudosistas. Né? Agora, é importante ainda sobre isso, uma coisa que poderia também ter impedido que as coisas chegassem ao ponto que chegaram, seria uma lei que impedisse fazer apologia da ditadura. Né? Porque a gente vê que a ascensão, por exemplo, do Bolsonaro foi graças aos discursos dele defendendo a ditadura, né? Não só a ditadura, como torturadores, como o brilhante Ustra, né? Que ele defendia várias vezes. Então, foi se permitindo isso, e aí o movimento foi crescendo, crescendo, chegou ao ponto de atingirmos o absurdo de termos a sede dos três poderes invadidas e depredadas. Né? Acho que um fato inédito no mundo todo, né? Porque nos Estados Unidos houve invasão, mas só da Câmara dos Deputados. Né? Aqui não, foram os três poderes, porque tem também a circunstância de serem próximos um do outro. Né? Então, deixamos chegar a esse ponto, porque é o seguinte: o Brasil tem uma lei, pouca gente sabe disso, você deve saber, evidentemente, que uma lei que proíbe fazer apologia do nazismo. Né? Inclusive, várias pessoas já foram punidas por isso. Agora, o Brasil não teve regime nazista, né? Então a possibilidade de o Brasil ter um regime nazista é 0,0, não faz parte da nossa história. E, no entanto, é proibido fazer apologia do nazismo, que eu acho correto, de símbolos nazistas e tal. Agora, como se proíbe fazer apologia do nazismo e se permite fazer apologia da ditadura? Alguém pode dizer, mas nazismo e ditadura militar foram bem diferentes. Sim, cada país tem uma ditadura diferente da outra. Mesmo durante a década de 70, a ditadura brasileira, a militar brasileira, era diferente da ditadura militar argentina, que era diferente da ditadura chilena. Enfim, de acordo com as características, né, de cada país, cada ditadura tinha suas peculiaridades, mas toda ditadura tem alguns pontos em comum, que são o autoritarismo, a censura à imprensa, proibição de partidos políticos, proibição de liberdade de reunião, de organização, violência política, tortura, entende? Então, todos esses elementos que houve no nazismo, em maior grau, evidentemente, mas houve também na ditadura brasileira e em todas as ditaduras. Então, como é que você permite? A Espanha, eu falo isso bem a propósito também da Espanha, que teve uma ditadura de 40 anos, o franquismo. Eles aprovaram uma lei, até recentemente, em 2002, porque lá também houve o que nós fizemos aqui também, e lá fizeram antes, que foi perdoar os torturadores. Né? Então, a lei de anistia perdoou todo mundo, então não punimos ninguém. A Espanha também já tinha feito isso em 75, mas eles aprovaram essa lei que proíbe fazer apologia da ditadura franquista, não só da ditadura franquista, mas de qualquer ditadura. Então, eu acho que isso daí seria uma boa maneira de tentarmos evitar que essas coisas aconteçam de novo, porque pode acontecer. Né? Tanto é que estão pedindo já anistia aí para todo mundo, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse sido uma grande injustiça, né? A prisão das pessoas. Então, eu acho importante que se desse sequência, né? Que o Congresso debatesse isso, essa possibilidade de impedir que fizesse apologia gratuita de um regime que torturou, num regime que só trouxe problemas para o Brasil, que só atrasou, né? O Brasil em todas as áreas. Então, não é possível isso, né? Jason, a gente está chegando ao final do programa Subtexto, tem dois pontos que você mencionou aí, que eu me lembrei de uma... Você falou em uma mescla de conservadorismo e ignorância, né? Esses últimos protestos aí pedindo a
a volta dos militares, pedindo intervenção militar. O Milor Fernandes tinha uma frase que entre tantas frases dele, que dizia que a maior falha da natureza é a ignorância não doer. E acho que, de fato, a ignorância de alguns precisava doer para que as pessoas buscassem remédio, buscassem livros, buscassem letras, conversas, olhares mais reflexivos, históricos, para poder combatê-la. E eu queria perguntar para você, quem quer comprar o livro, quem está interessado em conhecer um pouco mais da sua obra, seja do Mário de Andrade, que a gente nem falou, mas você já está convidado para voltar para o programa Subtexto, para falar um pouquinho da biografia do Mário de Andrade, Em Busca da Alma Brasileira. E quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que faz? Bom, esse livro, Sitiados, ele se encontra à venda na Amazon e também no site da editora, né, Matrix, e em algumas livrarias de São Paulo também. Então, na Amazon é bem prático, né? Você pede, entrega em casa, acho que é a maneira mais para ir, no site da editora também, né? Que está lá, eles entregam na boa em casa. Agora desculpe, em relação aos outros livros, né? Alguns estão esgotados, mas no caso do livro do seu Mário de Andrade, acho que atualmente poucas livrarias têm, né? Porque ele foi lançado já tem uns 3, 4 anos. Mas, foi 2019, né? Exato. Então, eu acredito que você encontra só no site da editora mesmo, né? Pedindo lá que se encontre. E sebo, né? Acho que sebos devem ter. Talvez esse sebo aí que você mencionou no seu programa aí da cidade, talvez até tenha, né? O Jason, Os Sitiados, a saga do Congresso de Biúna em 1968, é uma literatura potente e, acima de tudo, necessária, cara. O livro é necessário para que as novas gerações conheçam o que foi a história do movimento estudantil, o que foi a repressão, a censura durante o governo militar. E, como você disse, né, para que a gente evite que processos nefastos, tristes como esse, voltem a acontecer. Obrigado, meu caro. Bom demais ter você aqui. Eu também agradeço e com esse livro eu pretendi, então, preencher essa lacuna importante, né, na historiografia da ditadura brasileira e para que os brasileiros não se esqueçam nunca, porque você citou o Milor Fernandes, né, e um colega do Milor, aliás, no Pasquim, foi o Ivan Lessa, ele tinha uma frase também interessante a propósito disso, que é que ele dizia que o Brasil, de 15 em 15 anos, esquecia o que aconteceu nos 15 anos anteriores, né? Então, é importante, então, a gente sempre está lendo aí para não esquecermos jamais. Né? Obrigado, Geison, obrigado. Eu que Abraço agradeço forte aí. para você, bom demais. Bom demais ter você aqui. Eu sou o Glauco Keller, esse foi mais um programa Subtexto, aqui na sintonia da Rádio Fiscal, em 95,3 e também no YouTube. Semana que vem, como você sabe, tem mais bate-papo com um escritor, com uma escritora, trazendo para você letras, trazendo frases, trazendo textos que vão modificar você. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.